Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É uma alegria muito grande estarmos na casa do Senhor. Deus que abençoe tremendamente sua vida, Welson. Essas músicas hoje que nós cantamos, tenho certeza, o Espírito Santo do Senhor tocou no seu coração, porque falou demais. Essa esperança que nós temos de estar com Cristo nos traz muita alegria e nos traz muita esperança para continuar a nossa jornada. Amém? Irmãos, é pela graça. Pela graça. 4 para 5 anos de faculdade teológica. Um professor meu, do qual tenho muita saudade, resolveu ter uma conversa comigo. Bem no final, falou assim para mim: Tinel, de tanto estudar teologia, uma pessoa pode ficar completamente louca, mas a graça vivifica. A graça vivifica. É por essa graça, irmãos, só por ela, estou aqui hoje, para que nós juntos possamos aprender da palavra do Senhor. Irmãos, queria que os irmãos ficassem de pé, em reverência à maravilhosa palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós leremos os versículos 6, 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: todavia da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, Pai misericordioso, graças te damos, Senhor, porque só tua graça foi capaz de resgatar nossas vidas e nos trazermos e nos colocarmos aqui hoje, na tua presença, para ouvir a tua palavra. Deus, por misericórdia, fala as nossas vidas, mas fala não por mim, Senhor, mas através de mim. Fala com a tua boca, Senhor. Fala com as tuas próprias palavras, ó Deus. Ouçamos, ó Deus, as tuas palavras, ó igreja, atentamente, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O resistir à obra satânica, hoje em dia, é amplamente ignorado por nós cristãos, por nós crentes. Na maioria das oportunidades, na maioria do tempo, não damos atenção ao tema, tampouco à prática disso que está escrito em Tiago. Eu tenho uma novidade para você. Isto é um mandamento. Isto é um mandamento. Ao lado disso, existe uma promessa. Então, nós não temos como ficar nos esquivando disso. Infelizmente, nós vemos que muitos crentes, eles deixam de resistir de forma ampla e intencional ao diabo em sua vida. Vemos muitas vezes, em nós mesmos, que nós deixamos de resistir ampla e intencionalmente ao diabo. O problema nisso é que acabamos por ignorar o fato de que o diabo está atacando e precisa ser resistido. Fato. Quando a gente simplesmente ignora essa situação do diabo estar ao derredor nos atacando,
Nós deixamos passar batido esta realidade, essa verdade importantíssima. Só que a gente tem que entender também que o diabo, ele não vai usar aquela forma clássica de tentação apenas para atacar nossas vidas. Esse é um dos motivos pelos quais a gente, na maioria das vezes, ignora o fato. Porque a gente sempre pensa que o que vai vir até nós é aquela forma clássica de tentação. Mas o diabo, ele usa pequenas situações, pessoas, para nos atacar das mais diversas formas. Das mais diversas formas e das formas mais sutis. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O diabo odeia o salvo em Cristo Jesus. O diabo odeia o salvo em Cristo Jesus. Sua vida, que pertence a Jesus, pelo seu sangue vertido na cruz, para ele causa tremendo desconforto. Para ele causa tremendo descontentamento. Então, quando a gente ignora essa verdade contida na Bíblia, de que o diabo, ele nos ataca, de que o diabo, ele tenta o tempo todo influenciar a nossa vida para que pequemos, nós ignoramos algo muito sério, algo do qual nós não podemos vacilar. Vamos estar vendo uma sequência. Algumas coisas que levam cada vez mais a nós nos distanciarmos dessa verdade. Logo ao lermos, esse verso, temos algo importante. Perdão, irmãos, não era para ter pulado. Temos algo muito importante para verificar. Muitas pessoas, elas até entendem que o diabo nos ataca, de que o diabo precisa ser resistido. Mas como fazer tal coisa? A dúvida paira no coração de algumas pessoas, que até sabem que o diabo está ao derredor, mas não sabem como resisti-lo. O tema dessa pregação, deixa eu até voltar para os irmãos verem novamente, é esse: a humilhação que conduz à vitória. E é muitas vezes isso que faz com que nós tenhamos medo de assumir que nós precisamos resistir ao diabo. Porque essa resistência só será possível através de uma humilhação do nosso ser. Isso, por muitas vezes, faz com que nós fujamos desta verdade e dessa busca. Logo, ao lermos esse verso, temos um verbo importante a analisar. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos. Sujeição é a chave de tudo. Sujeição é a chave de tudo. Se já concluímos que é verdade, é verdadeira a situação em que vivemos neste mundo e que temos um inimigo que precisa ser resistido para que ele fuja de nós, como chegaremos nessa condição? Sujeitando-nos ao Senhor. Mas sujeitar-nos a Deus não é algo fácil, porque mexe tremendamente com algo do qual todos nós temos, e muito em nossas vidas, se chama orgulho. Orgulho. O que é sujeição? Eu acho que eu troquei aqui. Perdão, irmãos, eu troquei os slides. Acontece, e eu vou desse jeito mesmo. Depois eu chego nesse slide. Eu acho que ele ficou mais para frente. Sem problema. Vamos lá, pessoal.
Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse é o verso 4 do mesmo capítulo que nós lemos, Tiago 4, verso 4. Por que Tiago Tiago comentou dessa forma antes dele trabalhar a ideia de que o diabo, sendo resistido, ele foge de nós? Porque é o que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Quanto mais nós resistimos à ideia de que nós precisamos nos humilhar perante Deus, mais nós compactuamos com o mundo, porque nós, ao resistir ao Senhor, nos afastamos dele. Nos afastamos dele. Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? A amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Nos tornando inimigo de Deus, nós não temos poder para resistir ao diabo. E qualquer ataque dele em nossas vidas faz com que nós caiamos. Faz com que nós deixemos de passar pelo privilégio, porque a palavra de Deus nos garante que resistir ao diabo é um privilégio de cada um de nós, dado por Deus. É um privilégio de cada um de nós. É um dever de cada um de nós. Veja que é imperativo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É imperativo. Portanto, é um privilégio e dever nosso resistirmos ao diabo. Nós não chegaremos a essa condição se não passarmos por um processo anterior de sujeição ao Senhor. Vamos ver. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Se nós, até hoje, achávamos que a nossa condição aqui na terra era de paz e tranquilidade, esquece. Tira isso da cabeça. Estamos em guerra. A Bíblia deixa bem clara que nós temos um inimigo das nossas almas. Nossa condição é de guerra. Hoje pela manhã nós até comentávamos, né? Que muitas vezes a gente recebe perseguição, até quando a gente está querendo fazer o que é certo. A gente recebe pancada dos dois lados, por estar fazendo o que é certo. E quando a gente assume a vontade, o querer de fazer o que é certo, nós sofremos resistência, nós sofremos perseguição. Então a gente não pode ter o pensamento de que nós estamos aqui na terra só para ter tranquilidade. Nós estamos em guerra. Em guerra. O mesmo sangue que nos lavou precisa ser levado a outros. E isso implica em estar em guerra com o diabo. Como a gente já viu, ele odeia o salvo. Portanto, ele odeia qualquer movimento da igreja de Cristo em buscar as almas perdidas. Em buscar as almas perdidas. Sujeitar-se a Deus nos garante resistir aos piores ataques que soframos. Quando a gente pensa numa guerra convencional, a sobrevivência de um soldado depende do estado psicológico e físico dele. E se ele estiver ferido, vai depender do tipo de ferimento que estiver com ele. Se for um ferimento na cabeça ou no peito, acabou ali. Acabou ali. Mas ao nos sujeitarmos, ao nos humilharmos a Deus, a palavra de Deus e a graça do Senhor nos garante que nós podemos resistir a qualquer ataque do diabo, seja ele qual for. Seja ele qual for. Para isso, nosso dever é dar atenção completa ao mandamento e desejar do fundo de nossas almas obedecê-lo. Como a gente pode querer resistir sem se sujeitar? E se é um mandamento que nós devemos nos sujeitarmos ao Senhor, o nosso dever é dar atenção completa ao mandamento do Senhor
e desejá-lo do fundo das nossas almas, obedecê-lo. O que muitas vezes acontece, meus amados irmãos, é que a parte do desejar do fundo de nossas almas, muitas vezes se perde no caminho. Desejar do fundo de nossas almas é algo muito profundo, né? É algo que requer de nós uma entrega tremendamente profunda. E se não houver essa entrega, se não houver esse desejo, sempre que nós estivermos numa situação de ataque do diabo, se não houver esse desejo profundo em querer obedecer o mandamento do Senhor e nos sujeitarmos a Ele, nós vamos vacilar, nossas pernas vão dobrar. Mas como podemos nos sujeitar ao Senhor? Nós vemos que a oração, ela é muito importante. Os irmãos concordam? Mas olha só esse exemplo aqui, ó. Quando a gente monta uma horta, se você cruza os braços e não rega, cava, aduba, separa a compostagem, extrai as ervas daninhas e pragas, terá apenas e tão somente um monte de mato. Sujeitar ao Senhor, eu não sei como me sujeitar. Ore a Ele pedindo para que Ele abra sua mente e seu coração e coloque no seu coração a sujeição a Ele. Mas, não fique só na oração. Não fique só na oração. Você não vai ver na Bíblia que a oração, ela é um passe livre para se tornar uma vida inerte. A oração nunca foi um passe livre para que nós cruzemos os braços. Então, se você deseja, do fundo do seu coração, sujeitar-se ao Senhor, peça a Ele que Ele cada vez mais coloque essa sujeição na sua vida, mas faça alguma coisa. Não espere, de braços cruzados, que aos ataques do diabo você resista sem se movimentar, sem fazer algo. Porque não vai acontecer nada, você vai passar a ter apenas e tão somente um monte de mato. O cara quer ter um jardim bonitinho, quer ter uma horta bonita, mas ele vai lá e fica só olhando para ver se ela cresce. Não faz nada, não rega, não cava, não aduba, não faz nada. Nós temos, infelizmente, essa tendência, muitas vezes, de apenas orar e não sair a realizar aquilo que Deus quer das nossas vidas. Nós sentamos, oramos e acabou. Sujeição ao Senhor requer atitude. Atitude. Se você já demonstrou que profundamente deseja obedecê-lo, sujeitando-se a Ele, você precisa agora de atitude. Você precisa levar ao mundo essa sujeição. Demonstrar a todos ao redor de você essa sujeição. É difícil? É difícil. Porque a sujeição, vamos lá, sinalzinho de igual a humilhação. O evitar da sujeição por parte dos crentes, muitas vezes, tem um único motivo. Porque o resultado disso é a humilhação. Ninguém quer se humilhar. A gente não quer se humilhar. A gente não quer estar naquela posição daquela pessoa lá no começo do slide, né? Daquela foto. Aquela posição a gente insiste. A gente chega ao ponto de até, não quero. Olha o que está escrito lá no verso 6. Perdão, irmãos. No verso 6. O verso 6 está dizendo o seguinte: todavia da maior graça, por
Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. A essência da soberba é a autossuficiência e o orgulho. A essência da soberba é a autossuficiência e o orgulho. É isso que atrapalha aquele que já entendeu que precisa se sujeitar ao Senhor, de passar a realmente fazê-lo. De sair do seu lugar e realmente passar a viver uma vida de sujeição ao Senhor. Orgulho e autossuficiência. Mas aí, não sei se vocês notaram, o que Deus faz com o soberbo, com o orgulhoso, com o autossuficiente? O que Deus faz? Deus resiste do mesmo jeito. Deus resiste do mesmo jeito o soberbo e o orgulhoso, do mesmo jeito que ele resiste a ele. Está lá na palavra. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque ele não vai resistir àquele extremamente orgulhoso. Não vai resistir àquele extremamente autossuficiente. Ele não vai resistir àquele extremamente soberbo. Ele vai resistir ao menor lampejo de soberba, autossuficiência e orgulho. Você não tem como colocar um critério de nível. Nesse ponto aqui, Deus ainda faz uma vista grossa. Daqui para cima, acho que eu já tenho que ficar esperto. Porque aí, não. Um cisco desse sentimento. Obrigado, Heraldo. Pequeno cisco desse sentimento em nossas vidas faz com que Deus nos resista. Voltando lá, um pouquinho para aquele slide. Quando a gente faz da nossa vida uma vida de compactuação com o mundo, peraí, eu não preciso deixar de fazer certas coisas. Não, que é isso? Isso não tem nada a ver. Lá no começo do capítulo, Tiago descreve aquelas pessoas inimigas de Deus, mas que conheciam a Deus. Conheciam a Deus e eram inimigos de Deus. Cobiçais e nada tens, logo matais. Invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazei guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mais para o gastardes em vossos deleites. Autossuficiência, orgulho, nunca vão ser aquele termômetro controlador dos nossos desejos. Pelo contrário, quanto mais você fizer uso disto, além de você receber resistência da parte de Deus, você vai cada vez mais se afundar naquilo que você deveria abandonar. Naquilo que você deveria abandonar. A soberba nos leva cada vez mais longe de Deus, e perto do mundo, e de nossos desejos, de nossas ambições, de nossas vontades, que na maioria delas, a vontade de Deus não reside. A vontade de Deus não reside. Por que a vontade de Deus não reside? Porque sujeitar-se ao Senhor é se render completamente à autoridade de outro. Hoje de manhã a gente também comentou daquela letra da música que fala, sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Quem sujeitou-se total e completamente ao Senhor, ele vive nessa expectativa.
ele vive nessa expectativa. Porque sujeição é você abaixar sua cabeça e se render total e completamente à autoridade de outro. No caso de Deus, da sua palavra e dos seus mandamentos. Quando nós chegamos nesse nível, não é mais nossa vida que importa. Não é mais nossa vontade que importa. A sujeição leva a isso. Mas, pelo processo da humilhação do ser humano, pelo processo da humilhação do seu ser diante de Deus, soberano. Mandamento, sujeitai-vos, sujeitai-vos. Diferente da soberba, o que nos leva cada vez mais a entrarmos nessa condição de sujeição ao Senhor? Humildade, humildade. A humildade. A humildade não vai se importar, não vai colocar como importância relativa a humilhação que Deus requer de você. Se coloque perante Deus, se coloque perante a presença do Senhor humildemente. Sempre. Quando Ele requerer da sua vida a humilhação, espera aí, você não vai mais achar injusto, você não vai mais achar complicado, você não vai mais achar, nossa. Mas isso também, vou ter que me curvar para isso também. Bom, isso daí não precisava. Humildade. Contrário da soberba, do orgulho. A oportunidade sempre vai existir para que a sua pessoa seja esmagada, triturada aos pés da cruz, humilhada. Qual vai ser a sua atitude? Sujeitar-se, prostrar-se, baixar sua cabeça, a autoridade de outro, no caso, Deus. É muito importante a gente entender que essa sujeição a nós requerida pela graça do Senhor não é a um Deus tirano, cruel. Nós estamos falando do Deus de amor, de graça e misericórdia. É a este Deus que nós temos que nos sujeitar. Por princípio, já é totalmente agradável. Apesar do ser humano ter a tendência de não se sujeitar porque tem que se humilhar, pensa assim, mas espera aí, é o Senhor de toda a graça que me salvou, que me livrou, que me lavou com o seu sangue, que me proporcionou vida eterna em Cristo Jesus. É esse Deus que eu preciso me sujeitar. Não é para um Deus que requer de mim sacrifícios de sangue, sacrifícios irracionais, sacrifícios de dor, de penitência. Eu estou falando do Deus de toda a graça e misericórdia. Nós precisamos pensar que é para esse Deus que nós temos que nos sujeitar. Qual é, então, o motivo pelo qual nós não nos dobramos? Cada um de nós tem. Cada um de nós tem um motivo ainda pelo qual nós não nos dobramos completamente em sujeição a Deus. Mas quando isso acontecer, eu queria que os irmãos se lembrassem de que Deus nós estamos falando. De que Deus nós estamos vendo que na sua palavra Ele nos dá um mandamento: sujeitai-vos a mim. Sujeitai-vos a mim. Humilhação do homem, graça divina
e vitória sobre as trevas estão completamente ligadas. Completamente ligadas. Humilhação do homem, graça divina e vitória sobre as trevas estão completamente ligadas. Você não tem como pular nenhum desses itens neste processo para que você consiga a vitória. Se você pular a humilhação do homem, que a gente pode traduzir pela humildade, a gente vai bater aonde de novo? O que fala lá o versículo 6? O que fala lá o versículo 6? Deus resiste aos soberbos. Então não adianta. Não tem como pular processo. Não tem como pular processo. É só através da humilhação, mais a graça divina, que você consegue a vitória. Não tem como pular também a graça divina, porque se Deus não entra com a graça dele, vitória nenhuma é alcançada. Ele só entra com a graça dele quando há humilhação do ser humano. Todavia, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça a quem? Percebe como não tem como pular o processo? Percebe que é só sobre a humilhação, só sobre a sujeição. Se você entrar com falta de humildade, ele vai te resistir. Se você entrar com a humildade, com a sujeição total e completa, ele vai te dar graça maior. Ele vai te dar graça maior. Sujeitai-vos, pois, é a chave para tudo. Não adianta a gente querer resistir a Deus. Não adianta. Isso é um ponto que Deus está trabalhando tremendamente na minha vida. Tremendamente na minha vida. Eu não me envergonho de dizer que em muitas ocasiões eu preciso muito da graça de Deus para que eu me sujeite à vontade dEle. O que eu tenho muita vontade de fazer é a minha vontade. Minha vontade. Ir lá e resolver. Mostrar, não é assim não, ô camarada. Não é assim não, fulano. Vem cá. Minha vontade. Minha vontade. Eu achando que a minha vontade pode alguma coisa. Eu estou simplesmente resistindo ao Senhor. Mas, juntamente ao mandamento, nós temos o que também? A promessa. A promessa. O que está escrito lá? Vamos ver de novo no verso 7. Há uma palavra de ordem clara lá. Resistam. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A ordem é clara. Resistir. Resistam. Façam frente. Mais uma situação de guerra. Você tem um pelotão. Vamos dizer que esse pelotão tenha 50 soldados. Você está num ponto de defesa de algo maior que impreterivelmente o inimigo vai passar por lá. Se aquele pelotão não tiver o mínimo de resistência, o que vai acontecer? Esquece, né? O inimigo vai alcançar o alvo, vai fazer a festa. Vai fazer a festa. Resistir ao diabo não é algo do qual nós podemos nos esquivar. Resistir ao diabo é um dever.
Não tem como você ficar fugindo disso. Não tem como também você querer só cumprir a primeira parte deste versículo, sujeitando-nos a Deus. E esquecer do resistir ao diabo. Cada vez você dá uma desculpinha, cada vez você tenta se esquivar de um jeito. Não tem como. É dever, portanto, consequentemente, privilégio seu, resistir ao diabo. Alguns dirão, como? Quando não sabemos como fazer algo, pedimos a alguém. Não é assim? Quando a gente não sabe como fazer algo, a gente pede a alguém que sabe mais, que nos instrua como fazê-lo. No caso, para quem que a gente tem que pedir isso? Para Deus. Para Deus. O mandamento é dele, a palavra é dele. Nós não sabemos, pedimos a Deus. Devemos pedir a Deus que Ele nos instrua e capacite. Um momento, irmãos. Vai lá em Filipenses, capítulo 4. Não andeis ansiosos. Perdão, irmãos. 4, versículo 6. Bem conhecido. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Lance sobre o Senhor aquilo que você não conhece, aquilo que você precisa conhecer. Se isso te causa ansiedade, está mais do que claro aqui. Mas se nós não sabemos como resisti-lo, a chave está aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Corramos para a palavra de Deus em nosso auxílio. Meus amados irmãos, o que significa resistir? O que significa resistir? Nós já vimos que nós devemos dar plena atenção ao mandamento do Senhor. E quando aquela pessoa que dá atenção, ela dá atenção até o fim. Você quer falar algo para mim? Eu não vou te ouvir pela metade. Não vou te ouvir pela metade. Ou eu ouço até o final, ou eu nem inicio uma comunicação com alguém. A gente simplesmente não inicia uma comunicação com outra pessoa para simplesmente deixar de ouvi-la ou interrompê-la por qualquer coisa. A gente quer dar atenção até o final daquilo que a pessoa tem a nos dizer. E é isso que nós devemos fazer com o mandamento. A gente já viu. Devemos dar atenção total ao mandamento do Senhor. Mas o que significa resistir? A gente precisa entender que a sequência do querer, obviamente, é como fazer. Se nós queremos e não sabemos como fazer, logo vai vir essa pergunta. Espera aí, eu quero, mas eu não sei como. Como vou fazer isso? Como vou fazer isso? Como, então, como posso resistir? O que é, então, resistir? Claro que sem sujeição, nunca haverá resistência. Está lá. Perfeitamente colocado no versículo. O resistir vem depois do verbo sujeitar. Ou seja, primeiro sujeitamos-nos, depois resistimos. Está bem claro por quê? Porque essa sujeição, ela nunca será algo do qual você consegue sozinho. A gente já viu. Autossuficiência, orgulho, nunca vai coexistir com a sujeição ao Senhor. Por isso que ela está lá antes. Sujeitai-vos, pois, e depois resistir. Mas mesmo assim, alguém pode perguntar, né?
Poxa, eu já tenho vivido uma vida de busca ao Senhor, eu tenho buscado me santificar e tudo mais, mas ainda eu preciso entender melhor o que é resistir de forma prática, o que é resistir ao diabo. Podemos começar dizendo que resistir significa que você não precisa ficar apavorado, que você não precisa ficar preocupado, de forma alguma, com isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, vamos abrir nossas Bíblias. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 8. A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vós, entre os vossos irmãos no mundo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Mais acima, nós podemos ver, Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. Na sequência a gente vai ver que continua a mesma coisa. Humilhe-se, mas tenha certeza de que ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Resistir ao diabo, o que significa resistir ao diabo? Já posso dizer para você que significa que você não precisa ficar estarrecido, não precisa ficar apavorado. Não precisa ficar apavorado. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele não tem o poder constrangedor sobre você, sem que você permita. O diabo não vai pegar você, arrastar aqui, sem que você permita. Porque o que está dentro de você, selado pelo pacto, pelo sangue de Jesus, ele não tem o poder constrangedor de fazer aquilo que ele quer com você. Quando ele faz algo com você, nós permitimos. Nós que permitimos a influência dele. Então, não precise ficar estarrecido. Nós acabamos de ler que em Pedro há o conforto. Não sei se é só aqui, mas parece que a umidade do ar zerou. Portanto, confie no poder da palavra. Confie no poder da palavra e saiba que ela nunca vai requerer de nós uma atitude da qual sejamos total e completamente negligentes. Aí nós já partimos para essa parte aqui da segunda parte das palavras de Pedro, lá no capítulo 5, que é o versículo 6. No 7, nós temos a garantia do consolo. No versículo 6, nós temos novamente a mesma situação lá, do versículo 7 de Tiago. Ao mesmo tempo que ele nos garante que nós resistiremos ao diabo se nós nos sujeitarmos a ele, nós vemos aqui a mesma situação. Para que nós, lançando toda a nossa ansiedade diante dele, nós percebamos o cuidado de Deus por nossas vidas, nós precisamos fazer o quê? Humilhar-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Como resistir então, Tiniel? Humilhe-se.
creia que a palavra tem o poder e obedeça aquilo que está aqui. Lance a sua ansiedade a Deus, mas não deixe de se humilhar. Mas não deixe de, na sequência, continuar a sua vida de sujeição. Não deixe, na sequência, de levar essa sujeição a qualquer lugar que você vai. Porque aqui na casa do Senhor é muito fácil nós sermos sujeitos a Deus. Nos humilharmos perante a potente mão de Deus. Mas é no nosso trabalho, na faculdade, a qualquer lugar que a gente vá, que vai ser diferente. Vai ser completamente diferente. Precisa, para valer, para fazer valer essa palavra do Senhor, ela tem que acompanhar você sempre, onde quer que você vá. Porque sem sujeição, logo as desculpas aparecem. Toda a sorte delas. Toda a sorte delas. A gente começa a falar, mas não dá para eu ter outro tipo de atitude aqui na faculdade, porque senão eu vou estar completamente na contramão. Não dá. Vai dificultar a minha vida. Eu não vou subsistir aqui nesse meio. Lá no meu trabalho, eu não vou levar a sujeição ao Senhor, a humilhação também do meu ser lá para o meu trabalho, porque não dá para eu misturar esse tipo de coisa com o meu profissionalismo. Pensa que é impossível dar esse tipo de desculpa? A gente fala que o crente é capaz de dar esse tipo de desculpa aqui na igreja, e tem irmão no banco que fica assim. Não, que isso? Ninguém fala isso. Ninguém é capaz de falar isso, ninguém é capaz de dar esse tipo de desculpa. Para de se humilhar perante a cruz de Cristo. Deixe de se sujeitar ao Senhor. E assim como Eva, passe a ouvir as sujeições do diabo. Para você ver se daqui a pouco você não está fazendo a mesma coisa. Você não está falando da mesma forma, dando as mesmas desculpas. Diante do pecado, sujeite-se e humilhe-se perante a poderosa mão do Senhor. Porque se você não fizer isso, o que você vai fazer e a consequência do que você terá será a mesma de Eva e Adão lá no paraíso. Diante da sujeição da serpente, é preferir ouvir, dar ouvido à sujeição do diabo, ao invés de se sujeitar à ordenança que Deus já tinha dado. E nós sabemos perfeitamente qual foi o final de tudo. Acontece na nossa vida. Acontece na nossa vida. E vai continuar acontecendo, até fecharmos os olhos aqui. Continuará acontecendo. Essa dupla relação que existe em Tiago 7, ela também vai existir aqui nesse versículo. Se eu não consigo me sujeitar à vontade do Senhor, nunca irei resistir a qualquer uma das setas do inimigo. Nunca. Quando somos humildes e submissos, nós afrontamos o diabo. Sabe por quê? Porque ele sempre foi o contrário disso. O sentimento contrário disso, que nós já vimos, foi o que propiciou a queda dele. Quando cada um de nós vive uma vida de sujeição e humildade, além de resistirmos ao diabo, nós o afrontamos, porque ele é o contrário disso. Ele é a soberba em pessoa. Ele é o orgulho em pessoa.
É um assunto complicado, irmãos, eu confesso para os irmãos. Mas a nossa igreja, ela será tremendamente abençoada se ela compreender profundamente que ela precisa deixar completamente de lado qualquer desejo particular que ela tenha. E abraça. E abraça. Total e completamente os desejos e as vontades do coração de Deus. Sujeitar-se a Deus é se render completamente ao prazer de Deus. O prazer de Deus é que nós o obedeçamos em tudo. Quando você entende que você precisa se entregar completamente ao prazer de Deus e não ao seu prazer, e não ao seu deleite próprio, assim como foi descrito no começo de Tiago, aí a vida da igreja passa a ser usada poderosamente. Poderosamente. É o prazer de Deus em primeiro lugar, não é o seu prazer, não é o meu prazer. Quantas e quantas vezes nós nos rasgamos, parece briga de cachorro, que cada um quer fazer prevalecer o seu prazer, quer fazer prevalecer a sua vontade. Quantas igrejas, vou até usar um termo do Anderson, foram para o vinagre. Porque ali não existia nada da vontade de Deus. Nada da vontade de Deus. Só existia a vontade do homem. Deleite do homem. Prazer do homem. Mas a palavra é clara. E eu queria deixar assim, falar bastante na cabeça do irmão. Porque é assim que Deus está falando na minha, ó. E tem martelado, ó. Se humilha, que você não vale nada. Se humilha. Se sujeita. Que você não vai chegar a lugar nenhum, a lugar algum, se você não fizer isso. A gente até comentou na escola bíblica hoje de manhã. O Anderson até comentou, cara, acho que foi em particular, a gente estava em off. Aquela pessoa que, eu vou experimentar, vou pagar para ver. E vai e volta para um lugar de onde ela nunca deveria voltar. Ela foi tirada de lá, resgatada de lá, mas ela paga para ver. Paga para ver. Não adianta. Você pode até ir pingando de lugar em lugar. Chegar ao ponto de falar para Deus, Deus, nesse lugar aqui, que não é a tua casa, que não é a tua presença, que não é a tua cruz, eu estou bem aqui. Não vai durar nem 5 minutos essa sua declaração. Não vai durar nem 5 minutos. Rapidinho, que você vai voltar a passar a sofrer, porque você não está no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus não somos nós, é Ele mesmo. É a palavra dEle. É aquilo que Ele diz. É aquilo que Ele ordena. É aquilo que Ele manda. Esse é o centro da vontade de Deus. Não sou eu. Não sou eu. Eu me acho uma peça importante no teatrinho, né? Eu me acho, muitas vezes. Né? Eu acho que eu tenho uma certa importância, né? Eu sou aquele que, sabe, faz determinada coisa, eu subo lá na frente, eu falo, eu canto, eu isso ou aquilo, e aí eu penso que no teatro eu tenho alguma importância, né? Naquela peça ali, né? Tem tanta gente que fica sentada lá, eu faço alguma coisa, então eu acho que eu tenho um lugar de destaque. Eu acho que eu tenho um local de importância, uma importância, né, nesse teatro aqui que a gente faz. Você não tem não, cara. Ninguém tem. Ninguém tem. Amada igreja, resistamos ao diabo. Amada igreja,
é privilégio nosso. É privilégio nosso. Olha só como é maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que Ele nos dá um mandamento, a consequência desse mandamento, da prática desse mandamento nas nossas vidas, produz em nós privilégio maravilhoso. Produz em nós um privilégio maravilhoso. Porque nós veremos que o diabo fugirá. Nós veremos que o diabo fugirá. Não ignoremos mais tais situações, tais fatos. O recado do Senhor é claro. Ele tem falado cada dia mais à Igreja de Cristo aqui representada, Igreja Batista Nova Jerusalém, que nós não somos merecedores de nada, que nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos da cruz, ainda que isto implique na nossa humilhação, ainda que isso implique num total esmagamento do nosso ser. Eu não sei se os irmãos têm reparado, depois de tanto tempo, mas é isso que Deus tem falado cada dia a mais, domingo a domingo, aqui na nossa igreja. Tem falado poderosamente as nossas vidas, exatamente isso. Voltemos para o Evangelho, esqueçamos completamente de nossas vidas e passemos a lembrar tão somente de Deus, tão somente do Senhor, da sua vontade, do seu querer em nossas vidas. Quanto menos nós acreditarmos, mais estaremos à mercê destas setas, desses ataques, dessas investidas e dessas sujeições do inimigo em nossas vidas. Quanto menos nós levarmos isso a sério. Portanto, não tem alternativa. Não tem opção. Ou você, através da sujeição, está resistindo ao diabo, ou você está sendo derrotado por ele. Não tem outra opção. Percebe, irmão? Não tem. Ou você se submete a Deus e passa a viver por Ele e para Ele, e consequentemente, sendo vitorioso por Ele, ou você já está derrotado, ou você está vivendo uma vida de derrota, para o diabo e para você mesmo.